A porta da cura está aberta. Shalom pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Celeste 100% com Jesus. O versículo que eu quero trazer para vocês hoje está lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém, pessoal? Pessoal, hoje começa uma nova jornada, um novo dia. E junto com vocês, vamos caminhar junto. Faça esse devocional comigo. Compartilhe com seus amigos, aqueles que necessitam de cura, de libertação. Pessoal, a porta já está aberta. Já está aberta. Mas é você quem precisa dar o primeiro passo. Entendeu? Jesus, ele não força, ele bate. E se você abrir, ele entra. Ele chama com amor, ele chama com ternura e ele chama com esperança. Se você ouvir, ele vai entrar. Ele vai sarar suas feridas escondidas. Ele vai libertar da dor do passado e restaurar as áreas que pareciam perdidas. Pessoal, a cura começa com um sim sincero. Não é sobre sentir algo mágico agora, sabe? Mas é sobre decidir, se posicionar e crer. Crer que mesmo em meio às dores, às traições, aos abusos, às perdas, às doenças, Deus ainda tem plano. E Ele tem um plano bom para a sua vida. E a primeira chave da cura é permitir que Ele entre. Talvez você que está ouvindo esse vídeo nesse momento, você já tentou de tudo. Terapias, remédios, conselhos, fugas. Mas hoje o céu está te falando. Chegou a hora de abrir a porta da tua alma e deixar que Jesus entrasse como Senhor e médico, o médico dos médicos. Amém, pessoal? Pai querido, hoje eu decido abrir a porta do meu coração. Repita essa oração comigo. Entra na minha história, Pai, nos meus traumas, nas minhas memórias. Visita cada área ferida da minha alma. Tira as pedras, as mágoas, os gritos silenciosos. Começa em mim uma cura profunda, real e duradoura. Eu te dou permissão, Pai. Espírito Santo, eu te permito para me conduzir durante esses dias e também pelo resto da minha vida. Cura meu interior, liberta-me dos laços, das amarras, das maldições, do passado, em nome de Jesus. Quero te deixar uma dica pessoal, vinda da Celeste. Pegue um caderno, escreva nele, meu diário de cura com Jesus. Ali você vai registrar todos os dias o que Deus falou com você. Escreva chorando, escreva lutando, escreva crendo. O processo, ele vai doer, e vai doer muito, mas a libertação ela vem. Pessoal, esse diário será seu memorial. Ouça esse testemunho. Na primeira imersão, quando eu ouvi Celeste, você vai ser liberta, você vai ser curado. Algo rompeu dentro de mim. Pessoal, eu chorei como nunca. Era como se alguém estivesse me entendendo de verdade. Aquela oração que os pastores fizeram para mim tocou lugares que nem eu sabia que doía. A partir daquele dia, Deus começou a mexer no meu interior. Não foi fácil, gente. É uma caminhada difícil. É um processo. Mas foi muito libertador. Muito. Agora eu te convido a fazer uma pausa. Toma um gole do seu café. E ouça. Pega essa chave. A cura, ela não começa com respostas. A cura, ela começa com rendição. Quando você se entrega para Jesus.
Pessoal, Deus quer te curar, Deus quer te libertar, Deus quer te abençoar, mas para isso você precisa romper com essa dor. Se desafia, se autodesafia, comece a interceder por você mesmo. Pai querido, transforma a dor dessa pessoa que está me ouvindo. Usa a minha vida para abençoar a vida delas. Usa, Pai, usa-me como instrumento vivo. Não quero parar de interceder por essas mulheres que passaram por abusos, que passaram à beira da morte. Pai, quem semeia com lágrimas, colhe com alegria. A sua palavra fala e a sua cura está em cuidar dos outros, meus irmãos. Cuida dos outros. Deus está te curando. Pessoal, a cada manhã consagra a tua vida a Deus. Consagra tudo que você faz. Seja apenas uma serva e um servo. Curado, curada para levantar. A sua missão é gritar aos montes. Ele ainda cura. Ele ainda liberta. Jesus ainda liberta e ainda cura. Eu estava vazia, vivendo todos os dias no automático, até que Deus me tocou. Deus me sacudiu. Era como se Deus estivesse falando: volta ao primeiro amor. E eu comecei a orar, de madrugada, jejuar, procurando a Deus, tete a tete com Ele, intimidade com o Espírito Santo. E a chama se reacendeu dentro de mim. Hoje eu sirvo com alegria. Hoje eu ministro com amor. Porque Deus um dia falou: filha, eu ouvi suas orações. Não lute com suas forças. Lute com a minha palavra. Eu sou teu Deus. E eu te ajudo. Eu te seguro pelas minhas mãos. Hoje eu estou aqui trazendo essa reflexão para você, como uma mulher que foi curada, que foi liberta, que foi transformada, podada, moldada. Senti muito cansaço, muita dor, vontade de desistir. Mas Deus, Ele me suportou. Quando eu estava fraca, Ele me deu força. Apocalipse 12:11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Amém, pessoal? A diferença entre agir e reagir nos faz entender que nós podemos reagir com fé, mesmo sem forças humanas, e decidir lutar. Eu adotei um jejum emocional que me ajudou. O diabo tentou investir na minha derrota, mas Deus investiu na minha vitória e eu venci com Ele. Pessoal, ao final de cada dia, coloque uma dica para você mesmo. Se você está lutando, como Marta, lembre-se, declare em voz alta os versículos de cura e escreva o que Deus está te mostrando no secreto, porque todos os dias Ele nos fala no secreto. Olha só, a promessa que nasceu em meio à dor. Alguns pensam que promessas nascem em palácios, mas comigo, Celeste, nasceram em vales, nasceram em salas de cirurgia, em quartos de hospitais e em noites sem sonos. Houve um tempo em que tudo parecia perdido: saúde, paz, família. Os diagnósticos eram desanimadores. Pessoal, os laudos clínicos me colocavam contra a parede todos os dias. Mas foi nesse ambiente de dor que Deus me entregou as suas maiores promessas. Ele não prometeu uma vida fácil, mas Ele prometeu estar comigo. E estar com Ele já basta, porque Ele é suficiente. Enquanto os médicos apontavam limitações, Ele sussurrava nos meus ouvidos a cura. Enquanto pessoas me viraram as costas, Ele abria seus braços. Pessoal, a promessa não veio com flores, ela veio com cruz. Ela veio com lágrimas, mas ela veio também com renúncia. Mas veio. E tudo que vem dele floresce.
mesmo em terra seca. Hoje, eu vejo as promessas de Deus se cumprindo diante dos meus olhos. Meus filhos restaurados, minha fé fortalecida, meu ministério vivo e minha vida com propósito. Pessoal, a cada cicatriz no meu corpo carrega um lembrete. A dor que eu senti, o mal que eu passei, foi o solo onde Deus plantou o milagre. Isaías 43:19. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Pessoal, Deus abre caminho onde não tem caminho. Deus abre portas onde não tem portas. Deus ressuscitou o morto depois de 4 dias, Lázaro. Pessoal, no dia em que a morte não me levou, não foi só uma vez. Foram várias vezes que a morte tentou, mas não me levou. Dias em que a dor ultrapassava os limites do corpo, invadia o meu espírito. No hospital, nas clínicas, entre agulhas, remédios, diagnósticos sombrios, terapias, houve momentos em que eu sentia a presença da morte bailar sobre mim. Ela sussurrava como se fosse um alívio, como se fosse o fim necessário. Mas Deus, o meu Deus grandão, o meu Deus grandão, ele gritava mais alto. A cada batida desacelerada do coração, eu sentia o céu se movimentar. Era como se anjos me cercassem. Um sopro invisível me mantinha viva. Os médicos diziam que era grave, que eu precisava me preparar para complicações. Mas meu espírito sabia: quem tem promessas não morre no meio do caminho. Houve um dia específico. Eu estava sozinha no quarto. A dor era tamanha que não conseguia me mover. Fiquei bloqueada. Infecção invadia meu corpo. Minhas mãos tremiam, minha visão escurecia e minha respiração quase parou. Eu só conseguia clamar com a força que me restava: Jesus, se ainda tens propósito em mim, então me segura e me fortalece. E ele me segurou. Ele me deu força. Eu senti sua mão repousar sobre mim, como um óleo quente que descia do céu. Era paz. Paz no meio do desespero. Era vida ressuscitando a minha alma. Foi ali que eu, Celeste, entendi. Eu não era apenas uma sobrevivente, eu era uma escolhida para testemunhar. Na manhã seguinte, médicos entraram no quarto com semblantes incrédulos, pessoal. Os exames haviam mudado. O que parecia grave estava regredindo. Aquilo que parecia irreversível agora era controlável. E o que era morte foi transformado em vida, pessoal. Desde aquele dia, eu carrego em mim o selo. Fui livrada. Esse é o meu selo. Fui livrada. Não pela medicina terrena, não pela sorte, mas pelo Deus grandão que me escolheu para viver, para triunfar, para proclamar e para inspirar outras mulheres. Salmos 18:17. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Eu declarei e continuo declarando esse salmo. Pessoal, desistir não deve fazer parte do nosso vocabulário. Quando a alma clama no silêncio, Deus responde. Havia noites em que o travesseiro era meu cúmplice das minhas lágrimas, e os lençóis, testemunhas das minhas dores. O corpo ferido pelas cirurgias, pela artrose avançada, pelas próteses, pelos pregos nos pés, pela hérnia de disco, por um cansaço que não se dizia só físico, era um grito da alma. Senti minha respiração pesar, como se cada suspiro precisasse vencer montanhas invisíveis. A dormência dos nervos não era nada comparada à dormência espiritual que o desânimo queria impor na minha vida. Mas eu, Celeste,
uma mulher de fé. Não fui criada para ceder. Fui forjada no fogo. Minhas armaduras foram trocadas, como o ouro que brilha mais forte quando passa pela fornalha. Enquanto médicos falavam de limitações, eu me levantava com promessas. Enquanto o mundo dizia, para ela não tem mais jeito, acabou. Deus dizia, estou apenas começando. Foi nesse tempo que vi Jesus, mais de perto. Vi Ele me carregar nos dias em que nem andar eu podia. Vi Ele enxugar minhas lágrimas quando as palavras já não saíam mais da minha boca. Vi Ele me segurar nas madrugadas em que minha alma gritava por alívio. Foi Ele quem me deu o fôlego de cada manhã, o fôlego de vida. A cada consulta, eu não era um número, eu era uma guerreira. A cada diagnóstico, eu não via sentença, eu via um cenário para milagre. Porque quem me fez sabe até onde eu posso ir, conhece minhas limitações e Ele me sustenta até o limite. E mesmo quando me vi sozinha, sem apoio, sem força, sem entendimento, eu descobri que era no silêncio que Deus mais falava. Ele dizia, filha, descansa, eu cuido, eu luto por ti. Fui mãe, fui pai dos meus filhos. Fui guerreira e abrigo, fui oração constante, intercessora incansável, mãe de joelhos, filhos de pé. E no meio das tempestades que pareciam não ter fim, o céu se abriu. O novo tempo começou. E hoje, ao escrever essas linhas, eu sei que cada dor não foi em vão, cada lágrima foi semente, cada cicatriz é um memorial da graça. E o que muitos chamariam de fim, eu declaro com fé, foi apenas o começo da obra gloriosa do meu Deus grandão em mim. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmos 34, 19. Medita nessa palavra. Pessoal, o último não foi o fim. Vários médicos disseram, não há mais o que fazer, não temos mais controle. Ela já escutou provisões que anunciavam o fim, mas Deus, em sua soberania, em sua misericórdia, decidiu dar novos começos para minha vida. Quando disseram que ela não voltaria mais a andar, não poderá mais correr, nem subir escada, ela caminhou, ela andou e ela correu. Quando disseram que não resistiria à cirurgia, ela sobreviveu. Quando disseram que perderia os movimentos, ela escreveu livros com suas mãos. Estão prontos a ser publicados no dia que Deus escolheu, no tempo certo. O último diagnóstico não foi o fim. O último choro não foi derrota. O último abandono não foi a morte da esperança. Porque o Deus que começou a boa obra, o meu Deus grandão, Ele prometeu terminar. E em cada negativa da terra, Deus liberava um sim dos céus. Ela é a prova viva de que o último capítulo pertence ao autor da vida. E aquele que começou em mim a boa obra a completará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Há momentos em nossa vida que o chão parece sumir. E o que antes parecia firme se torna um desafio imenso. Nessas horas, o que nos sustenta não são as forças humanas, mas a presença de Deus, que nos segura quando já não temos forças para andar. Pessoal, esse capítulo que eu estou compartilhando com vocês é dedicado a todos vocês que estão enfrentando a dor da enfermidade, as batalhas interiores na alma, as perdas, as dúvidas, e que mesmo assim escolhem seguir firmes como eu escolhi, entregando cada passo ao Senhor. Vira a chave. A fé, pessoal, ela permanece na tempestade. Há um silêncio doloroso que envolve quem recebe um diagnóstico que parece anunciar o fim. Câncer, metastase, tratamentos que desgastam o nosso corpo, a alma, rins atingidos. Foi o que
Eu tive que enfrentar uma de múltiplas enfermidades, diagnósticos que os médicos terrenos deram, mas o médico do céu falou: essa aí eu vou livrar, eu vou levantar. Deus me livrou de câncer, pessoal, em vários momentos. Curou minha garganta, retirou meu útero e minhas trompas para me livrar. Pessoal, quantas vezes já fui fazer exames, mais de 30 ressonâncias magnéticas, Scania, quantas vezes já entrei nessa máquina que parece um túnel sem saída. O medo não faz mais parte da minha vida. A jornada da fé na dor e na esperança. Há momentos na vida que a alma se depara com tantas tempestades tão intensas que não temos mais medo da chuva, pessoal. Sobre a dor que volta, eu queria vos falar também. Às vezes a cura dói mais do que a ferida, porque ela vai no fundo, porque ela expulsa o que estava escondido, porque ela liberta até o que a alma já havia enterrado. Mas Deus, o meu Deus grande, Ele está dizendo ao meu coração cada dia: filha, eu não estou te punindo, eu estou te amando profundamente. Estou tocando nas raízes para que nunca mais isso volte a te perturbar. Deus arrancou todas as raízes que poderiam mais tarde se revelar. Eu estou selando a tua história com vitória, Ele falou, no meu coração. Pessoal, essa é minha história, essa é minha vida, uma parte, nem tudo. Sabe, às vezes, os nossos filhos têm resistências que não têm a ver conosco, mas com a forma como a vida os moldou hoje, nós não podemos acusar eles. Nós só devemos amar e interceder para eles, por eles. O amor constante conquista o coração mais resistente. Pessoal, meus filhos são minha vida, o ar que eu respiro, a minha motivação. Eu não tenho medo de descansar. Não me sinto culpada por precisar de vez em quando cuidar de mim. Eu faço o que eu posso para eles. Darei até a minha vida para a vida deles. Amo os meus tesouros. Colossenses 3:23, tudo quando fizerdes fazer de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Amo a minha família. Amo ajudar o próximo e faço com amor, com coração alegre, com sorriso no rosto. Desde criança, a minha avó me ensinou a compartilhar o pouco que eu tenho com os outros. Pessoal, talvez a sua ferida ainda dói, a sua dor ainda dói. Talvez você acha que não tem saída, mas olha só para mim, eu sou uma prova viva. Depois de tudo que eu te contei, você ainda duvida que Deus faz milagre? Eu estou de pé, eu estou falando, eu estou caminhando, eu estou correndo, subindo as escadas e eu estou viva, não estou em carinho de rodas, como Satanás queria que eu seja. Ele arrebentou os nervos dos meus olhos, mas eu estou vendo. Hoje eu não temo mais, porque entendi que a morte é só a porta, não é o fim, é o começo de tudo que Deus prometeu. Por isso não tenho pressa, mas também não tenho medo, enquanto estiver aqui. Quero partir com o coração limpo e a missão cumprida quando a hora chegar. Essa é a minha história, celeste 100% com Jesus. A mulher que venceu a morte várias vezes, a mulher que transformou a sua dor em testemunho, o sofrimento em vitórias. A mulher que foi mãe, que foi pai, que sofreu, foi rejeitada, pisoteada, xingada, maltratada, mas sobreviveu, porque ela tem um Deus grandão, e esse mesmo Deus que fez por mim, também pode fazer por você. Essa
é a minha história. Celeste 100% com Jesus. Pegou a chave? Não desista. Persista, insista, confie, descanse e espere no tempo de Deus. Ele é um Deus de milagre. E Ele te ama muito.